Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Vanessa Catão e tô aqui para contar um pouquinho das minhas histórias para vocês. Vem comigo! Olá pessoal, tudo bem? Então, para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Catão. Adoro falar que meu nome é Vanessa Catão, porque eu levei, gente, 10 anos para convencer meu marido a casar comigo, sabe? Então, esse sobrenome tem que ser usado, porque, meu, foi muito difícil, vocês não estão entendendo. Mas, hoje, eu resolvi vir aqui para contar para vocês, tipo assim, toda a história da minha vida. Ai, Vanessa, o que tem demais a história da tua vida? Nada, não tem nada demais. Mas, quando eu comento com as pessoas, eles dizem que é muito engraçado. Eu não sei que graça que eles vêem na desgraça das pessoas, mas, né? E aí, eu vou começar do começo, tá? Hoje, vou contar pra vocês, porque assim, eu tenho... Ai, eu faço crochê, tá? Vocês não esqueçam de comprar as minhas coisinhas, pra mim ganhar um dinheirinho que o negócio tá feio aqui em casa. Então, eu tive 4 pais. Não 4 pais, não que fui viajar, não. 4 pai mesmo. Pai. É. A minha mãe, tem meu pai biológico, né? Que a minha mãe casou, que ela era apaixonada por ele. Há muitos, 50 mil anos atrás. E aí, ela engravidou de mim. E daí, ele foi preso. Infelizmente, minha mãe não fez boas escolhas na vida. E ele foi preso. E daí, eles se separaram. Enquanto minha mãe tava grávida. Aí, o que aconteceu? Minha mãe casou com outro homem. Porque minha mãe gostava de casar. Gente, não quero falar pra vocês nada, não. Mas pensa numa mulherzinha que gostava de um casamento. E daí, minha mãe casou com outro homem, que no caso é o pai do meu irmão, né? E daí, ele me registrou. O pai desse meu irmão, meu outro irmão. Aí, ele me registrou. Então, esse é o segundo. Se vocês não se perderem, vou falar devagar. Teve meu pai biológico que me fez, que é meu pai, né, hipoteticamente. Teve esse que me registrou, ele tá no meu documento, todos os documentos que eu tenho, tem o nome dele. E todas as coisas que eu vou assinar, tem que colocar o nome dele. E aí, minha mãe ficou com ele 5 anos. Não foi bem 5, acho que foi uns 3, por aí. Eu sei que foi trágico, porque ele ficou doido, gente. Bom, assim me conta, né? Não gosto de ficar perguntando muito, minha mãe não gosta muito dessas coisas. Agora ela vai querer me matar, inclusive, porque eu tô falando disso aqui, assim, publicamente. E daí, a minha mãe, ela ficou com ele e ele ficou doido. E doido que eu digo é doido mesmo, biruta, tipo, foi internado, ficou louco. E daí minha mãe se separou dele, não porque ela é má, porque ele era doido, mas é que daí ele tentou matar ela algumas vezes, enforcado. E daí, porque ele era meio doido e não teve condições de manter o relacionamento. Nesse relacionamento, inclusive, o meu irmão foi junto com ele. Aí eu não sei bem certo explicar pra vocês se ele foi roubado, como me contaram. Tipo, ele foi passar um final de semana na casa do pai, o pai pegou ele e meteu o pé. Ou se ele foi, tipo, a minha mãe deixou ir com ele, porque parece que ele ficava bem melhor quando o menino tava junto, né? Não sabemos. Um dia, se meu irmão William souber ver esse vídeo, meu filho, preciso te conhecer, porque eu não conheço meu irmão. Minha mãe terminou com ele e tal. E aí minha mãe casou novamente, conheceu o meu outro pai, que é o que me criou dos 3, 4 aninhos até os 12, 13. 13, bem dizer, exatamente. Então ele foi bem importante na minha vida. Eu chamo ele de pai, ele vem na minha casa, tudo, né? É que eu considero como pai mesmo. E daí, esse ficou com a minha mãe durante 10 anos. Eles foram casados. Eu tenho outro irmão desse relacionamento da minha mãe. Esse meu pai, ele é muito gente boa. Nossa, muito gente boa. As pessoas até falam que eu sou parecida com ele. Nada a ver, mas ele é branco, gente. Eu sou meio... Vocês podem perceber, meio escurinha assim, mas é o que tem pra hoje, né? E daí, a minha mãe ficou com ele. Só que um belo dia, a minha avó, muito fofoqueira, viu o meu pai com uma novinha
na praça. E era literalmente novinha, porque ela tinha 16 anos na época. Por aí, 16 anos. Meu pai tinha 30, ela era bolinha, né? 35, acho, por aí. E daí, ela, fofoqueira da minha avó, ligou pra minha mãe e falou pra minha mãe que o meu pai tava com uma mulher na praça, loira, e tava pegando no cabelo dela. Nossa, gente, vocês não sabem o terror que foi esse dia. Porque daí minha avó contou pra minha mãe ficou louca, pirada. Foi lá e ficou espionando meu pai, entende? Tipo, espiando assim pra ver se pegava no pulo. E pegou. Um dia ela pegou no flagra. E daí deu aquela brigaceira. Meu pai falou que não tava com a moça, que era filha de um amigo dele, barará. Essas coisas de homem ligeiro que fala, né? Que meu pai era terrível também. Aí minha mãe, não contente, brigaram, se mataram tudo. Viviam se matando, na verdade, né? Mas daí esse dia foi pior. Ela tocou ele pra fora de casa, botou a roupa dele lá na frente. Aquela sessão de coisa de pobre que a gente diz, né? Que todo mundo sabe como é que é. Barraco, coisa grande mesmo. Toda a cidade ficou sabendo. Foi uma beleza. E daí botou meu pai pra rua. Só que lá onde a gente morava, todo mundo achava meu pai era coitadinho, porque ele sempre ia trabalhar no mesmo horário, voltava no mesmo horário, era aquela coisa, né? E ninguém sabia que meu pai, ele trabalhava com... Ai, como eu posso explicar pra vocês? Com produtos do Paraguai. Não sei se vocês me entendem. E aí, produtos do Paraguai, foi embora. E daí, eles ficaram contra minha mãe. Todo mundo meteu o pau na minha mãe, porque onde é que já se via? Coitado do homem, um homem bom, não sei o quê, não sei o quê. E tá. Resumindo, botou ele pra correr. No dia que ela botou ele pra correr, a gente descobriu que eu tinha uma doença muito terrível. E daí eu fui internada no hospital. E foi no mesmo dia que eu fui internada, foi o dia que eles se separaram. Então eu me lembro disso, foi como ficou na minha mente, assim, bem horrível. E daí, tá, daí fui internada, meu pai foi embora, ficou com a novinha, porque a novinha tava grávida, depois nós descobrimos. Aí minha mãe ficou mais louca ainda, né? Que daí, quando eu saí do hospital, minha mãe foi na casa da mulher, quebrou a coitada no pau, grávida mesmo, que ela nem sabia nessa hora. Daí que a gente descobriu que ela tava grávida, que minha mãe começou a bater na coitada. E daí meu pai foi separar e deu um berro, né? Falou, Marlene, para de bater nela, que ela tá grávida, barará. Aí foi pior, daí que minha mãe batia mesmo. E a minha mãe, gente, vocês não estão entendendo, ela tem 1,5 m. Meu pai tem uns 2 de altura. Era muito trágico. E daí meu pai defendeu a novinha e foi pior. Que daí a novinha saiu correndo e a minha mãe atrás. E meu pai foi atrás, quer dizer, minha mãe ficou na casa onde eles estavam. Que a gente descobriu, assim, pelos, né, coisas. Que mulher é FBI, né, que descobre qualquer coisa. Minha mãe descobriu. E daí foi atrás. Enquanto meu pai foi atrás da novinha, que saiu louca, desesperada, que minha mãe quebrou, coitada, no pau. Minha mãe pegou e tacou. Daí, gente, a minha mãe pegou e tacou fogo em todas as coisas que tava na casa. Tacou fogo em tudo, nas roupas, fez uma fogueira ainda na frente de casa. Ai, gente, uma sessão. Aí tá, daí fomos embora e eles não... Depois disso, continuaram se matando eternamente, né? Mas não voltaram a ter relações. Aí, meu pai ficou com a novinha, né? Assumiu o filho e tal. E aí a gente foi embora. Nisso, a minha mãe ficou solteira um tempo, arrumou uns namoradinhos. E até que a nossa vida era de boa. Só que ela trabalhava muito, né? Tipo, ela trabalhava de manhã e de noite. Então, a gente só via ela depois da meia-noite, se ficasse acordado, ou antes das 6 da manhã, porque ela trabalhava bastante. Daí, ela conheceu, um dia numa festa, uma festa não, um botequinho lá, perto de casa. Ela conheceu esse outro marido dela, que no caso é o quarto, tá? Pra vocês não se perderem. Que é o pai da minha irmã mais nova agora, o último. Ele é bem gente boa, hoje, mais ou menos. Tipo assim, ó, ele é legal até que. Ele terminou de criar a gente do jeito que ele pôde, né? E... Só que ele bebia muito cachaça, gente, muito. Pensa num homem cachaceiro. Bebia. Até hoje ele toma uns corote lá e fica meio doido. Mas ele bebia muito. E daí, tipo, quando ele foi morar com nós, ainda foi mais a irmã dele.
Então, a gente era, tipo, era eu, minha mãe, os meus 2 irmãos, né, o meu irmão, a minha irmã, que era bebezinha, e mais a irmã dele, que também tinha a nossa idade. Ela é um amor. A gente se dá muito bem até hoje. E daí, eles estão juntos até hoje, faz 18 anos que eles são casados. Mas, nossa, foi tenso, porque daí ele não se dava com meu irmão. Daí meu irmão foi embora. Na verdade, nós todos fomos embora muito cedo de casa. E a gente não se dava muito bem com ele, né? Porque daí a gente já era grande, adolescente, complicado. Hoje que a gente é mais velha, a gente entende, mas no começo foi bem difícil. E ele é 10 anos mais novo que a minha mãe, então ele era, tipo, ele não era tão mais velho do que a gente. E a gente não admitia esse negócio de ter um cara lá dando ordem, entendeu? Era bem complicado. E daí meu pai botava pressão ainda na nossa mente, né? Porque nós passávamos o final de semana com ele. Era pior ainda. Sabe como que é homem com dor de cotovelo, né? Mas essa é a história dos meus 4 pais. Cada um tem uma história. Bem no fim, se juntar todos, coitado, não dá um que prestasse. Mas é pai, né? E eu tenho bastante gente pra dar presente no Dia dos Pais, inclusive. Não, brincadeira. Porque eu não conheço os outros 2 primeiros, né? Só os 2 últimos. Mas é legal até que ter bastante gente na família. Quando a gente não pode falar com um, a gente fala com o outro. Você também tem bastante pai? Se vocês tiverem, comentem pra mim não me sentir sozinho. Beleza? Se gostaram desse vídeo, dê o like, se inscrevam no meu canal. Eu vou tentar contar uma história pra vocês por semana, tá? Vou tentar, porque é muita coisa, gente. Pensa, eu tenho 30 anos, mas ó, foi peleja. Tá bom? Próxima historinha vai ser sobre minha infância. Terrível. Tchau, tchau. Beijinho.